Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Que Deus, o Todo-Poderoso, derrame ricas e copiosas bênçãos sobre todos. Meus queridos irmãos e amigos, nós daremos mais algumas respostas ao reverendo Augustus Nicodemos e ao seu companheiro de ministério Hernandes Dias Lopes, por algumas inverdades e narrativas que eles têm dito no YouTube. Prestem atenção. O reverendo Augustus Nicodemos diz que guarda o domingo porque foi no domingo que Jesus o Cristo se manifestou às mulheres e aos apóstolos logo após a sua ressurreição. Jesus o Cristo apareceu aos seus discípulos realmente no domingo? Vamos ler o versículo que está no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 19. Prestem atenção. Abre aspas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam reunidos os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Fecha aspas. O versículo está dizendo claramente que quando a tarde do primeiro dia da semana caiu e entrou a noite, Jesus o Cristo apareceu aos seus discípulos. Então Jesus o Cristo apresentou-se aos seus discípulos na noite de domingo ou na noite de segunda-feira. Por que estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque se o apóstolo João baseou-se no calendário romano, Jesus o Cristo apresentou-se aos seus discípulos no domingo à noite. Não foi nem domingo de dia, foi no domingo à noite. Mas se o apóstolo João baseou-se no calendário judaico, ele era judeu. Jesus o Cristo apresentou-se aos seus discípulos na noite de segunda-feira, porque segundo o calendário judaico, a noite vem primeiro que o dia. Mas mesmo que Jesus, o Cristo, tenha se apresentado na noite de domingo aos seus discípulos, não torna esse dia especial e que se deve guardar como sendo o dia do Senhor. Permitam-me repetir novamente. Mas, mesmo que Jesus o Cristo tenha se apresentado domingo à noite aos seus discípulos, não torna esse dia especial e que se deve guardar como sendo o dia do Senhor. É um verdadeiro absurdo. Prestem atenção. Deus, o Todo-Poderoso, não abençoou e santificou o dia do nascimento de Jesus, o Cristo, dia tão esperado e anunciado pelos profetas. Deus, o Todo-Poderoso, não abençoou e santificou o dia que Jesus, o Cristo, foi batizado pelo profeta João Batista, lá no Rio Jordão. E quando o profeta exclamou, cheio do Espírito Santo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, o Todo-Poderoso, não abençoou e santificou o dia da morte e ressurreição de Jesus o Cristo. O dia que Jesus o Cristo quitou, pagou todos os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso não abençoou e santificou o dia que Jesus o Cristo foi assunto aos céus. A Bíblia é bem clara, bem clara. E agora vem algumas denominações religiosas, filhas do papado, completamente desinformadas
e dizem que o dia do Senhor é o domingo e que é esse dia que se deve guardar. Repito novamente, a Bíblia é bem clara. A Bíblia é bem clara. Deus, o Todo-Poderoso, abençoou e santificou o sábado, sétimo dia da semana, lá no Éden, antes da queda do homem, antes do homem pecar, antes de existir a nação de Israel, mais de 2000 anos antes, e mais de 2000 anos antes do nascimento de Moisés. A Bíblia deixa bem claro que o sábado é o santo e deleitoso dia do Senhor, digno de honra. Leiam, por gentileza, Isaías capítulo 58, versículos 13 e 14, e também Êxodo capítulo 20, versículo 10. Somente com esses versículos não precisamos dizer mais nada. Quantos versículos na Bíblia fala que o domingo é o dia do Senhor? Nenhum versículo. O reverendo Hernandes Dias Lopes e seu companheiro de ministério Augustus Nicodemos dizem que guardam o domingo porque os apóstolos se reuniam aos domingos para, segundo ele, não é segundo a Bíblia, segundo ele, celebrar a ceia do Senhor, pregar e separar suas ofertas para o Senhor. E cita o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, e primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. Vamos analisar juntos esses versículos, meus queridos irmãos e amigos. Nós vamos ler primeiramente o versículo que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Prestem atenção. Atos capítulo 20, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Abre aspas. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, porque Paulo deveria seguir viagem no dia seguinte, exortava-nos e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava na janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, porque a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Fecha aspas. Meus queridos irmãos e amigos, aconteceu o seguinte, prestem atenção. O apóstolo Paulo, estando em Troade, uma cidade que ficava na costa da Mísia, ao noroeste da Ásia Menor, hoje Turquia, reuniu-se com os irmãos desse lugar para compartilhar com eles algumas informações a respeito do Evangelho e partir o pão, porque no dia seguinte teria que seguir viagem. Os cristãos
que absurdamente querem exaltar o domingo de qualquer jeito em detrimento do sábado, dizem que o apóstolo Paulo reuniu os irmãos de Troade para celebrar a ceia. E com essa única passagem, sem conhecer o contexto da história, dizem que os cristãos primitivos tinham o costume de celebrar a ceia no primeiro dia da semana. Nós notamos claramente, através dos versículos que lemos, que o apóstolo Paulo reuniu os cristãos de Troade para tomar um lanche com eles e passar-lhes algumas informações sobre as Escrituras, porque no dia seguinte teria que viajar. Meus queridos irmãos e amigos, nós temos que ponderar ou avaliar com muita atenção três coisas. Primeiro, quando a Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, usa a expressão partir do pão, não está se referindo somente à Santa Ceia. Eles se reuniam constantemente para juntos tomarem um lanche, uma refeição, que chamavam de o partir do pão. Era um encontro fraterno. A igreja primitiva era muito unida. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46, diz, abre aspas, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. É exatamente o que acabei de dizer aos meus queridos irmãos e amigos. Segunda coisa que temos que ponderar e avaliar. Esse lanche, ou esse partir do pão, aconteceu depois da meia-noite, depois do incidente que teve com o jovem Eutico. O versículo diz, porém, Paulo, inclinando-se sobre ele e abraçando-o, disse, não vos perturbeis, porque a vida nele está. Subindo de novo, depois do incidente, subiu de novo, isso depois do incidente, depois da meia-noite, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Fecha aspas. Leiam o versículo com atenção e com muito cuidado. Augustus Neander, destacado teólogo e historiador alemão, em sua obra The History of the Christ Religion and the Church, página 337, volume 1, escreveu: a passagem, isto é, esta de Atos capítulo 20, versículo 7, não é totalmente convincente, pois a partida iminente do apóstolo Paulo pode ter reunido a pequena igreja numa refeição fraterna. E nessa ocasião, o apóstolo Paulo fez seu último discurso. Portanto, nós podemos chegar à conclusão que Paulo reuniu os irmãos ali de Troade para
uma reunião fraterna. Acabou. A terceira coisa que temos que ponderar e avaliar é que a hora era avançada. A hora era avançada. Não era uma hora conveniente para se realizar uma ceia. Outra observação importante para acabar totalmente com o argumento do pastor Hernandes Dias Lopes, do seu companheiro de ministério Hernandes Augustus Nicodemos e de outros pastores, é a respeito do dia que foi realizado essa reunião. Uns dizem que essa reunião foi realizada no sábado à noite. Depende do cálculo usado pelo evangelista Lucas. Se ele usou o sistema de cálculo judaico que conta os dias de um pôr do sol a outro pôr do sol, a noite vem primeiro que o dia, então a reunião foi no sábado à noite. Se ele usou o sistema de cálculo romano, que conta da meia-noite a outra meia-noite, certo? A reunião foi no domingo. É por isso, prestem atenção e muita atenção, é por isso que a Bíblia, na linguagem de hoje, que não tem compromisso com nenhuma denominação religiosa, diz, abre aspas, no sábado à noite nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz que foi no sábado e não no domingo. Portanto, o pastor Hernandes Dias Lopes, o pastor Augusto Nicodemos e outros pastores, com todo respeito, estão dizendo uma inverdade, estão sendo falaciosos quando se utilizam dessa passagem para dizer que os cristãos primitivos celebravam a ceia no domingo. O Didaquê, que é um dos mais antigos documentos cristãos, que data do ano 60 ao ano 90 da era cristã, no capítulo 14 diz o seguinte, abre aspas, reúna-se no dia do Senhor e agradeça após ter confessado seus pecados para que o sacrifício seja puro, fecha aspas. E o dia do Senhor, esse que está dizendo aqui no Didaquê, segundo a palavra de Deus, a Bíblia, é o sábado, o sétimo dia. Não existe outro. Nós vamos mostrar no nosso próximo estudo, na próxima semana, que o sábado realmente é o dia do Senhor. Não há nenhuma referência bíblica de que o domingo foi abençoado e santificado por Deus, o Todo-Poderoso, e que seja o dia do Senhor, e que era o dia que reservavam para celebrar a ceia. Isso não passa de fantasia visionária, devaneio e uma tremenda falta de conhecimento bíblico e histórico. Não passa de fábulas de velhas, como disse o famoso teólogo escocês Alexander Campbell.
Outro versículo que os que defendem tresloucadamente e insensatamente o domingo como sendo o dia do Senhor, é o dia como sendo o dia do Senhor, e que é o dia que celebravam a ceia e arrecadavam ofertas ao Senhor, é o que está na primeira carta do apóstolo Paulo, né, aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Vou repetir. Outro versículo que os que defendem tresloucadamente e insensatamente como sendo o dia do Senhor e o dia que celebravam a ceia e arrecadavam ofertas ao Senhor, é o que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2. A Bíblia João Ferreira de Almeida, revisada e atualizada, procura essa Bíblia, Bíblia João Ferreira de Almeida, revisada e atualizada, diz, abre aspas, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Como podem perceber claramente, esse versículo não serve como referência de que o domingo é o dia do Senhor e que se reuniam aos domingos para celebrar a ceia e arrecadar ofertas. O apóstolo Paulo montou um esquema para arrecadar recursos para os mais necessitados. E esse esquema já tinha sido montado ou recomendado também às igrejas da Galácia. Ele está dizendo simplesmente que os cristãos, a partir do primeiro dia da semana, quando começa a semana, deveriam separar um valor em casa, segundo as suas condições, para os cristãos necessitados, para que quando ele chegasse não fosse preciso fazer coleta. Ponto final. Notem que são argumentos fracos que apresentam, argumentos fracos e sem respaldo bíblico, verdadeiras narrativas que infelizmente têm enganado muitos cristãos que não estudam a palavra de Deus. Meus queridos irmãos e amigos, na próxima semana temos mais algumas respostas a dar ao reverendo Augustus Nicodemos e ao seu companheiro de ministério Hernandes Dias Lopes sobre o sábado. Nós temos mais algumas respostas. Essa é a terceira e última parte. Meus queridos irmãos e amigos, ajudem-nos nesse trabalho de pregar a verdade, conforme está escrito na palavra de Deus. Ajudem-nos. Dê o seu like, inscrevam-se em nosso canal. O nosso compromisso é com a verdade, não é com nenhuma denominação religiosa. Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço.